Muito bem, pessoal. Boa noite. Iniciamos aqui mais um período. Disciplina Programação Web Design 3. Bom, eu já vou aqui compartilhar a tela com vocês. Vou compartilhar a nossa tela. Ok? Bom, nesse primeiro momento vamos fazer uma revisão na parte de back-end e de front-end. Então, a gente vai fazer uma revisão em duas aplicações. Uma aplicação back-end e uma aplicação front-end. Inclusive, isso foi um trabalho que a gente desenvolveu há um tempo. A gente vai dar uma repassada geral, revendo todos os conceitos. E o mais importante é que eu vou focar na lógica, tá? Então, vocês anotem todos os pontos aí para a gente não esticar muito o vídeo. Anotem todos os pontos, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa o bloquinho de notas aí aberto do lado. Aí no final a gente para a gravação e a gente entra na parte de discussão aqui, tá? E na sequência a gente fala um pouquinho da disciplina que a gente vai trabalhar nesse período, tá bom? Então o nosso foco agora, de momento, é fazer toda essa parte de revisão. Então estejam comigo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou abrir aqui uma pasta, vou abrir o Windows Explorer. Aqui estou no início, eu já tenho as pastas aqui abertas, olha. Eu tenho aqui um projeto, que é um projeto Node, que eu chamei de Third Project Node.js. Então, essa pastinha aqui eu vou compartilhar com vocês depois, tá? Selecionei essa pasta, eu vou abrir aqui um aplicativozinho qualquer, pode ser o Hyper, que é um aplicativozinho de prompt. Vocês podem abrir o DOS ou então o PowerShell, tá? Fiquem à vontade. Vou maximizar aqui a janela, vou dar um CD, vou entrar dentro da pasta, que é aquela pasta que eu havia selecionado. Vou digitar code ponto para poder chamar o VS Code, que é a ferramenta que nós utilizamos, é a nossa IDE, né, de trabalho. Tá? E esse aqui é o projeto Node, a gente vai trabalhar inicialmente com ele.
Oi, tudo bem? Boa noite. Bom, agora parece que conectou de novo. Vamos ver. Isso, som ali está legal, está saindo. Vamos ver aqui na configuração. Agora está legal, agora voltou normal, Lucas. Agora está legal. O som agora está beleza. Estava meio solto, né? Então vamos lá. Então, continuando agora, tá ok? Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Vou voltar aqui no Insomnia. Será que a gente perdeu alguma parte aqui? Será que foi alguma parte em branco? Vamos dar uma recapitulada muito rápida? Então vamos lá, rapidinho, hein? Rapidinho. É bom que a Kátia acompanha com o Abdênigo aí. Vamos lá. Então olha só, aqui ó, a rota de listagens, cliquei aqui no Sending. Ele já mostrou aqui as listagens. Eu coloquei aqui ó, Rubens, Fernando e Juan, os usuários cadastrados. Eu fiz uma alteração, eu peguei o ID que inicialmente era do Lucas, eu mudei e alterei para Abdênigo. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos aproveitar e vamos alterar novamente, só que agora eu vou colocar aqui o Juan. Juan. Name Juan, e-mail juan@gmail.com. Vamos dar um sending aqui. Ó, teoricamente ele alterou, ele já colocou o ID, o nome Juan, o e-mail juan@gmail. Vamos listar? Beleza, já apareceu aqui o Juan. Tá? Então, eu informei o ID, só repetindo, olha, eu copiei esse ID aqui, e aqui, olha, na rota PUT, aqui em cima, na request, olha, o que que eu fiz? Eu tenho a minha base URL, né? A minha rota users, né? Vamos só comentar sobre essa base URL para não passar em branco. De onde é que vem essa base URL? Eu venho aqui nas configurações do meu gerenciador de ambiente, olha, eu estou lá nesse domínio, localhost, porta 3333, tá certo? Então, a origem da minha base URL é essa. A minha rota é /users e aqui é que entra o ID. É um route params, é um parâmetro de rota, tá? Com base nisso, a minha API recebe esse ID e faz a alteração. No caso, eu alterei o nome e o e-mail, tá certo? E agora, então, vamos fazer o seguinte, vamos criar mais um usuário. Vamos criar mais um usuário. Vamos colocar aqui a Kátia. Kátia. Vai ser a Kátia@gmail. A Kátia com K, então vamos alterar. Vamos, a gente vai alterar. Entrou Kátia com C aqui, né? Então vamos pegar o ID aqui da Kátia. Vamos pegar o ID da Kátia. Vamos dar um Ctrl C. Vamos lá na rota PUT, vamos vir aqui em cima, olha, na rota PUT, vamos colocar aqui, Ctrl V, e vamos alterar aqui, vamos colocar a Kátia com K, né? Kátia, o e-mail vai ser kátia@gmail. Sending, alterou, vamos fazer uma listagem geral, a gente vem aqui. Ok, pessoal? Então agora eu já tenho, olha, o Rubens, o Fernando, o Juan e a Kátia. Vamos cadastrar mais um? Vamos aproveitar e cadastrar o Luciano? Vamos lá, só faltou o Luciano, vamos lá. Luciano@gmail. Sending, bom, agora o nosso base de dados está ok, ó lá. Vários usuários cadastrados, tem aqui, ó, Rubens, Fernando, Juan, Kátia. Vamos aqui de novo. Tá todo mundo lá, inclusive o Luciano, tá? Beleza, vamos fazer o seguinte, Luciano. Eu sei que eu acabei de te cadastrar, só que eu vou te excluir, tá bom? Vou te deletar. Vamos entrar aqui na rota de deleção de usuário. Observem o seguinte, pessoal. Aqui na rota de deleção, eu também indico aqui, olha, na minha URL, eu indico aqui como route params o ID de exclusão. Teoricamente, esse ID que está aqui, ele não vai encontrar o usuário. Vamos ver, ó, sending, realmente não encontrou o usuário. Mas agora eu volto aqui nas listagens e venho aqui no ID e seleciono o ID do Luciano. Vou dar um Ctrl C. Eu vou vir aqui na rota de deleção novamente, venho aqui em cima. E vou colocar aqui, ó, como parâmetro de rota, vou dar um Ctrl V, sending. Beleza, ó, deletado. Vamos listar, o Luciano agora não pode aparecer. Vamos ver aqui. Beleza, o Luciano já não apareceu. Tem o Rubens, o Fernando, o Juan e a Kátia. Bom, a API é isso. Tá? A API ela faz, na verdade, um CRUD.
eu consigo incluir, incluir, alterar, excluir e listar. Ok? Então agora vamos entender como é que a minha aplicação implementou tudo isso. Tá? Então agora a gente vai dar uma passada na nossa aplicação. Vamos agora entender a lógica. O nosso foco agora, pessoal, é totalmente lógica, tá? A minha base principal é lógica. Não vou discutir muito questão de sintaxe, tá? É mais a parte da lógica da aplicação, da nossa API. Tá bom? É claro que a gente vai comentar aqui os recursos que nós utilizamos, tá bom? Então vamos para lá. Vamos chamar aqui o VS Code e vamos fazer um comentário geral no nosso código. Então muita atenção agora, vamos recapitular. Qualquer dúvida, tá? Vocês anotem aí direitinho, depois a gente conversa. Tá? E você fica ligado aí, tá, Fernando, na parte do áudio aí para ver se está legal. Olha, aqui nós temos o nosso packed.json. É a configuração das dependências do nosso projeto, algumas configurações de script e algumas configurações da aplicação. Tá? A gente definiu uma dependência também chamada Nodemon, vocês se lembram, que permite que, à medida que a gente altere a aplicação ela vai ser sempre, automaticamente, ela é reiniciada. Bom, a gente tem dentro desse index toda a nossa aplicação. Tá? A nossa API está toda aqui dentro. Tá? Então aqui tem uns comentários sobre os métodos que eu utilizo, get, post, put e delete. Vocês viram na prática isso funcionando lá no Insomnia, com essa ferramenta Insomnia. Tá? E nessa desconectar, conectar. Vamos lá. Eu não sei, pode ser que seja. Aqui voltou a funcionar tudo normal. Então, gente, vamos lá, vamos para o código agora. Vamos explicar aqui tudo que a gente fez nessa nossa aplicação. Então, vamos lá. Olha só, vamos começar com a nossa página. Aqui embaixo, olha. Melhor, nossa página não. Vamos definir as nossas. Vamos explicar cada uma das rotas que nós temos. Vamos começar com a rota de listagem, que é essa rota aqui, ó. Listagem de usuários. Então, pessoal, agora toda a atenção do mundo para a gente ver como é que a gente implementou isso aqui. Olha só. O que nós fizemos? A gente definiu que a nossa aplicação ela tem uma rota do tipo GET. Essa rota do tipo GET, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com... Eu vou definir uma rota chamada users. Tá? Então, lá na minha aplicação, lá naquela porta 3333 que eu estou utilizando, tá? Que é a porta que a gente está utilizando aqui, ó, tá vendo? App Listen 3333, inclusive eu dou até essa mensagem quando eu inicio a aplicação, né, de servidor iniciado. Então, a minha API, ela vai passar a ouvir nessa porta.
cada uma das requisições que forem feitas a ela. Então, a primeira requisição que a gente vai analisar é essa de listagem. Tá? Então, como a porta é 3333, a gente vem aqui para o nosso... Opa, vamos para o Insomnia, né? Vamos para o Insomnia. Aqui no Insomnia, na listagem, olha só o que eu fiz. Olha, a base URL, olha só, é localhost 2.3333, quer dizer, porta 33. A rota é /users. Então, como esse método é do tipo get, ele funciona assim, ó. Método get, o meu app representa a minha aplicação, que está ouvindo na porta 3333 alguma requisição. Get é o método, e ele vai ouvir, ele vai tentar interceptar a rota /users. Então, como eu coloquei aqui no Insomnia /users, ele vai interceptar. Então, quando eu clico aqui em Sending, olha, ele efetua essa listagem. Agora, como é que ele faz essa listagem? Vamos aqui para o código para a gente poder entender. Então, em primeiro lugar, a gente faz o seguinte, olha só. A gente define aqui duas constantes, name e e-mail. E essas duas constantes, elas estão recebendo a nossa request, que foi a requisição, e ela está recebendo uma query. Então, vamos lá. Eu volto aqui. Eu verifico que eu passei aqui, eu tenho a nossa query, onde eu posso fazer aqui o filtro, e isso vem, esses filtros, o único filtro que foi definido foi esse. Tá? Eu não passo nada no corpo da minha requisição, porque eu quero fazer apenas uma listagem. Tá? Então, a única coisa que eu vou verificar é se existe um filtro ou não. Tá? Por isso que eu faço essa verificação a partir do query. Beleza, então eu recebo a query. Como está desativado, eu não vou receber nada, tá? É como se eu não tivesse nenhuma query, tá? Bom, a partir dessa definição, o que a gente faz? A gente faz uma chamada a essa rota, né? /users, e aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar o seguinte, olha, se o users, se existir algum filtro a partir do name que foi passado, ele vai mostrar somente o dado que foi filtrado. Se não, ele mostra todos os usuários. Então, isso aqui é uma coisa que a gente aprendeu lá na parte de lógica de programação, digamos assim. É uma condição ternária, é um if ternário. Ou seja, caso esse nome seja proveniente de um filtro, ele vai mostrar os usuários retornados pelo filtro. Se não, ele vai listar todos os usuários. Então, se houver algum filtro de name, no nosso caso aqui, a gente desabilitou. Então, quando eu clico Send, ele mostra todo mundo. Então, o que ele está retornando aqui? Está mostrando todos os users. Agora, se eu ativar aqui um filtro, name Rubens, o que ele vai fazer? Se eu cliquei aqui no Sending, ele vai trazer só o Rubens. Por quê? Porque o resultado a partir dessa condição ternária vai ser o seguinte, ele vai executar essa linha. Ele vai trazer o resultado a partir de um filtro. Então, ele vai retornar o filtro. Esse mesmo filtro vale por e-mail. Eu poderia criar um filtro aqui por e-mail. Tá? Eu poderia colocar aqui e-mail e o nome do e-mail. Ele poderia também filtrar por e-mail. Vou desligar o filtro aqui e vou dar um sending. Tá? Muito bem. A partir daí, eu dou uma resposta. O que eu retorno para quem me requisitou? Ou seja, no caso, para o Insomnia. O que eu retorno para o Insomnia? O meu resultado é um JSON. Como vocês estão vendo aqui, ó, é um vetor de objetos. Cada objeto desse vai ser representado pelo quê? Pelo meu resultado. E esse meu resultado, ele vai conter o quê? Vai conter todos os dados. A minha resposta vai ser o ID, o name e o e-mail. São os dados que eu tenho dentro do vetor. Tá certo? Olha, response.json results. Tá certo? Então, a consulta ela é muito simples. Né? O único detalhe aqui que eu achei assim, interessante passar para vocês foi essa questão da query, ou da query, né? Onde eu defini o que? Um filtro para a minha consulta. No mais, ele simplesmente vai ler o vetor
e vai devolver o resultado. Tá? Muito bem. Então, agora a gente vai passar para a rota de inclusão de usuários. Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu só dar uma passadinha aqui em cima, só para mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Essas configurações iniciais que nós definimos aqui, olha, a gente definiu aqui o nosso servidor, que é o Express, né, que nós criamos. A gente está utilizando uma biblioteca chamada UUIDV4, que é a biblioteca que está retornando o ID para a gente. Tá? Aquele ID que é retornado automaticamente é feito por meio dessa biblioteca. Tá? Esse CORS aqui, vocês se lembram que eu estou utilizando o CORS para quê? Para poder dizer o seguinte, olha aplicação, você vai responder qualquer um que esteja te requisitando. Tá? Por isso eu coloquei esse app use CORS aqui. Porque se eu não colocasse isso, pode ser, eu poderia fazer um filtro, eu poderia receber uma requisição só de um determinado site. Tá certo? E eu implementei também aqui o Express como nosso servidor. Tá? E uma outra coisa que eu queria mostrar aqui também é que no início, o que eu fiz aqui? Eu defini um vetor users. Tá? Então eu alimento esse vetor de usuários. Ok? Beleza. Então vamos voltar lá para as rotas para a gente poder dar uma passada. Então quando eu listo aqui, quando eu devolvo esse resultado, é com base no meu vetor de usuários. Tá ok? Bom, então vamos para a inclusão. Aqui na inclusão, o que a gente faz? A gente define uma rota também chamada users. Então vocês vejam aqui, ó, pelo Insomnia, que eu aqui, ó, eu criei uma request do tipo post para poder criar os usuários. O nome da rota é também users. Só que tem um detalhe, o verbo utilizado aqui, HTTP, é post. Tá? Então, quando eu coloco app.post, o que ele vai fazer? Aqui na minha requisição, se eu definir que eu estou fazendo uma requisição do tipo post, lá na minha API, quem vai interceptar essa rota /users é exatamente esse post aqui, ó. Então, essa funçãozinha aqui que vai ser executada. Então, quando eu digitei aqui, ó, user e cliquei sending, nesse caso aqui eu acabei incluindo mais um, incluiu o Luciano, né, de novo, né? Incluí o Luciano de novo aqui, que era o que eu tinha aqui no meu JSON, tá? Então, se eu vier aqui na listagem, o Luciano vai aparecer lá no final de novo, tá? Então, vamos entender como é que funcionou a inserção desse Luciano aqui, desse registro do name Luciano e o e-mail Luciano. Vamos lá. O que nós fizemos aqui, ó? Olha só. Da minha requisição, request, eu estou recebendo agora o body, o corpo. Então, a gente volta para o Insomnia e a gente vai ver que aqui no JSON a gente passou um objeto com duas propriedades, name Luciano e e-mail luciano@gmail.com. Eu recebo da minha requisição esse corpo. Ok, Fernando? Aí eu passo esses dados, olha, para dentro de name e para dentro de e-mail. Eu faço uma desestruturação. Tá? Eu pego esse corpo e desestruturo, transformando, separando em name e e-mail. Então eu estou recebendo aqui o Luciano e o luciano@gmail.com. Cada um dentro do seu campo. Um é name e outro é e-mail. Certo? Depois, o que eu faço aqui? Eu utilizo aquela função que eu comentei agora há pouco com vocês, aquela função UUID. Essa função UUID é proveniente dessa biblioteca aqui. Ó. Opa, desculpem, deixa eu voltar aqui. Ó. Dessa biblioteca que nós importamos aqui. Ó. UUIDV4. Tá? Então, eu estou utilizando esse UUID. Para que eu estou utilizando esse UUID? Para eu definir uma constante chamada ID, que vai receber um número aleatório, tá? Um número randômico, que vai identificar o meu usuário dentro do meu vetor. Então, com isso, agora eu monto o meu usuário, eu criei agora uma constante chamada user, e atribuir para ele o quê? O ID, que é o ID que eu acabei de pegar na linha 85, que é como eu falei, que é um número randômico, que vai identificar o usuário dentro do vetor. O name, que é o name que eu recebi aqui, ó, no meu JSON, né?
que eu recebi no corpo da minha requisição como um JSON, o e-mail, que também corresponde ao e-mail que eu recebi do corpo da requisição como JSON, e eu atribuí tudo para dentro dessa constante user. E aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu tenho um vetor chamado users. Vamos lá em cima para a gente poder recapitular? Aqui, ó. Olha o meu vetor que eu defini aqui em cima, ó. Tá aqui, ó. Users, tá vendo? Ele é um vetor. Então agora, por meio desse método push ou push, o que a gente faz? Esse push, o que ele faz? Ele pega esse usuário e insere dentro do vetor. Então, deixa eu fazer uma nova listagem. Aqui, ó, tem Rubens, Fernando, Juan, Kátia, Luciano. Vamos inserir aqui o Abdênigo. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Abdênigo. Abdênigo@gmail. Vamos colocar aqui. Abdênigo. Quando eu clicar no Sending, o que vai acontecer? Eu vou receber como name o nome do Abdênigo, o e-mail do Abdênigo, eu vou calcular aqui um ID para ele, monto essa constante chamada user com esses dados e depois eu pego essa constante que tem ID, name e e-mail e insiro dentro do meu vetor. Por enquanto, o meu vetor ainda não tem Abdênigo. Se eu mandar listar aqui, ó, não tem. Mas agora, quando eu venho aqui nessa minha requisição post para criar usuário, se eu clicar no sending, ele vai acionar essa rota e vai inserir para dentro desse vetor user os dados do Abdênigo e vai me fazer um return response.json user. Quem é o user que vai retornar? Esse user que eu acabei de mandá-lo inserir, que é o novo ID, o name Abdênigo e o e-mail do Abdênigo. Então vamos lá, olha. Cliquei aqui, olha, você vê que ele só me retorna esse dado, olha, somente esse usuário, ele não retorna todo mundo, tá? Aqui na listagem é que eu listo todos, olha, inclusive agora o Abdênigo, ok? Então essa é a nossa rota de inclusão de usuários. Agora vamos para a alteração, tá? Eu estou acelerando por causa do tempo, tá, pessoal, para a gente poder avançar aqui, tá? Porque senão o tempo não dá para a gente poder explicar tudo. Mas vamos agora para a alteração. Olha só. Vamos recapitular aqui a alteração. Qual é a ideia da alteração? Aqui na minha requisição PUT, eu tenho aqui, ó, na minha URL, eu tenho que passar um ID, como root params. Esse ID é o ID do usuário que eu quero alterar. Tá? E ele vai alterar exatamente os dados daquele usuário. Tá? Então vamos lá. O que aqui a nossa aplicação faz? Olha, observem que agora aqui na nossa rota, ó, o método é o put. Eu criei aqui uma requisição do tipo put. Olha, put. Eu agora, juntamente na rota /users, eu passo o parâmetro. Ó, coloquei 2 pontos id. Ou seja, a minha rota ou a minha API, nessa rota, ela está guardando esse parâmetro, essa identificação. É exatamente isso que eu passo aqui, ó, que eu mostrei para vocês, tá? É o ID do usuário que eu quero alterar. Tá? Exatamente isso aqui, ó, que eu passo para ele. Isso aqui vai ser recebido nesse ID. Aqui surge uma novidade que eu coloquei aqui, que é esse Validate User ID. O que é isso aqui? Esse Validate User ID é um middleware. Vamos lá em cima agora, ó, Validate User ID. Ó. Eu segurei a tecla Ctrl e pressionei em cima do Validate User ID. Ó. Eu vou lá na minha função de validação. Eu não sei se vocês se lembram, mas isso aqui é um middleware. O que é um middleware? A cada, como eu defini esse middleware lá na minha requisição, ele vai executar isso aqui antes de efetuar a execução daquela rota. Então aqui eu faço uma validação em que sentido? Eu verifico, eu pego o ID do parâmetro e verifico se é válido esse ID. Se não for válido, eu dou uma mensagem. Ó, se esse ID não for válido, eu tenho um método chamado isUID. Se isso falhar, eu dou uma mensagem de ID válido. Eu vou errar aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se eu clicar Sending aqui, ó, Invalid User ID, middleware. Exatamente isso que ele mostrou aqui, ó. Por quê? Porque esse middleware, ele
é executado antes da minha alteração. Aqui na alteração, ó, eu coloquei ele aqui, ó, tá? Como segundo parâmetro. Então ele valida para depois executar. Se passar na validação, aí tudo bem. Então agora, olha só. Eu vou vir aqui no editar, agora, eu vou listar novamente os usuários e vou aqui, no lugar do Abdênigo que a gente acabou de inserir, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui na alteração e vou colocar no lugar do Abdênigo, vou colocar aqui o Mateus, aqui o e-mail, parou de novo? Deve ser alguma questão de tempo, né, cara? Deve ser alguma coisa nesse sentido. Deixa eu desconectar aqui. Deixa eu voltar aqui no Meeting. Ó. É só dar um plug aqui que ele volta, cara. Agora já retornou, já está ok, já está conectado, já estou vendo aqui que está ok, tá? Então vamos continuar, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Estou aqui no código, tá? Então paramos nesse ponto. Muito bem, Fernando, fica de olho aí, se der uma parada para a gente não ter nenhuma pausa. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês que essa validação aqui, ela vai verificar se o ID é válido, mas só que agora eu vou colocar um ID válido. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó, eu vou alterar aqui o Mateus, vou colocar aqui Mateus, tá? E aqui em cima, na requisição, aqui na rota eu vou colocar o ID do Abdênigo, que é esse aqui, ó. Vou selecionar esse ID, vou copiar, vou voltar aqui na alteração, vou colocar no lugar daquele 2345, se eu deixar o 2345, clicar aqui, ó, ele vai dizer que o usuário é inválido. Só que agora eu vou apagar isso aqui e vou colocar o ID válido, que era aquele do Abdênigo. Se eu clicar aqui no Sending, olha, ele pegou o ID que era do Abdênigo e colocou o Mateus no lugar. Se eu for na listagem, aqui, ó, tá lá o Mateus no final. Então, aqui na aplicação, ele foi lá na validação, ele foi lá no validate, só que agora ele verificou que é válido. Se ele verificou que é válido, ele vai fazer um return next, ou seja, pode seguir em frente. Então ele vai seguir aqui com a nossa função, tá? E aí o que eu faço? Eu pego o ID, só que esse ID aqui eu peguei como parâmetro, tá vendo? Ó, request params. Ou seja, eu peguei isso que eu passo aqui em cima, olha. É um parâmetro de rota, tá? Peguei, defini numa variável ID, eu peguei os dados do meu corpo da requisição, que são os dados que eu quero alterar, o name Mateus, e-mail mateus@gmail.com. Eu pego do corpo da requisição esses dados, desestruturo, atribuindo para name e para e-mail. A partir daí, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma pesquisa dentro do meu vetor usuários para poder achar aquele ID. E aí eu uso um método aqui chamado findIndex. Então, ó, users findIndex, quer dizer, procure nesse meu vetor esse usuário cujo ID seja igual ao ID que eu informei na minha rota. Então ele vai fazer uma varredura dentro do meu vetor e vai procurar este ID que eu passei como parâmetro aqui, ó. Se ele encontrar, ele vai retornar um valor, um número para esse user index, que corresponde ao número do vetor. Tá? É o número do índice desse vetor. Imagina que eu tenho um vetor com, digamos aqui, 5 posições. Ele achou lá na quinta posição aquele ID. É lá naquela quinta posição que ele vai alterar. E essa quinta posição, esse número 5, seria atribuído a esse user index. E aqui embaixo eu verifico, ó, se o user index foi menor do que 0, significa o seguinte, olha, ele não encontrou o usuário. Mas se ele achar o usuário, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá da requisição o name e o e-mail, lá do corpo da requisição, ó, do body. No caso, no meu exemplo anterior, aqui, ó, ele pegou o name do Mateus e o e-mail do Mateus. Name, o e-mail do Mateus, pegou o ID, que eu já passei aqui na requisição, né, que eu já recebi aqui, montou o usuário, e aí o que eu faço? Eu vou lá naquele índice do meu vetor e altero, colocando os novos dados daquele usuário. E retorno somente aquele usuário que eu alterei. Observem que aqui, ó,
O retorno foi só do usuário que eu alterei, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, user, tá? Eu não coloquei users. O users eu coloco só lá na listagem. Aqui na listagem eu coloco users, porque ele lista todo mundo, tá? Aqui eu estou retornando só user. Vamos voltar aqui na listagem para vocês verem, olha. Vamos aqui na listagem, olha. Aqui na listagem eu retorno sempre users, tá? O meu retorno é sempre, ó, JSON, results, o result é users, tá? Que eu retorno todos os usuários, tá certo? Muito bem, então a alteração fechou, né? Passamos pela alteração, explicamos toda ela. Agora vamos para a última parte, que é a parte da exclusão. Vamos falar agora sobre essa rota de deleção. Essa rota aqui, ó, de deleção. Ok? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos na prática de novo, que é sempre bom a gente dar uma conferida, ó. O que eu preciso aqui na deleção? Vamos listar os usuários. Eu vou excluir o Matheus, tá? Eu vou excluir o Matheus. Então eu tenho que pegar o ID do Matheus. Vou dar um Ctrl C. E aqui no delete, no meu del, na requisição verbo delete, eu passo aqui como parâmetro da rota, vou dar um Ctrl V, coloquei o ID do Matheus. Se eu clicar em Sending aqui, ele vai excluir o Matheus. Só que agora vamos lá no código para a gente poder analisar o que ele vai fazer. Tá? Vamos aqui, ó. Em primeiro lugar, eu faço aquela mesma verificação, tá vendo? Validate User. Agora eu faço aquela verificação para ver se aquele usuário é válido. Não vou repetir essa explicação, porque é a mesma coisa que foi feita para a alteração. Tá? Nesse caso, eu coloquei já um ID válido aqui, que é o ID do Matheus, que eu quero excluir. Então, ele vai passar. Ele não vai parar no middleware. E aí, o que ele vai fazer? Eu pego o ID lá no parâmetro da requisição. Você vê que é muito parecido com a alteração, né? O que eu faço? Ó, eu pesquiso, find index. Dentro do meu vetor users, eu procuro, verifico se o ID que eu passei é igual ao ID de algum usuário. Se ele encontrar, ele vai retornar o número do índice para user index. Na sequência, eu verifico se user index é menor do que zero. Se for menor do que zero, é porque eu não encontrei. Nesse caso, eu vou encontrar. Então, eu vou passar dessas linhas aqui, ó, vou passar desse if. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que excluir. Eu tenho que deletar do vetor. Então, quando eu clico aqui no sending, ó, sending, o que ele fez? Ó, ele diz que está sucesso. Ele vai retornar aqui um sucesso. Por quê? Porque ele entrou no meu vetor de usuários e executou um método chamado splice. O que o splice faz? Ele faz o seguinte, ó, ele vai lá naquela posição user index. Não imagine que eu estou lá na quinta posição do vetor, no quinto registro. Ele vai lá no último, no quinto, e ele vai apagar a partir daquela posição um registro. Esse 1 aqui indica que eu quero apagar um só. E aí ele vai apagar, no caso, o Matheus. Ele me retorna uma mensagem, deleção com sucesso, o que foi feito aqui. Se eu for listar novamente, olha, o que acontece? Vou clicar aqui no Sending, o Matheus já não aparece mais. Tá? Então, essa rota de deleção é uma rota muito parecida com a alteração. O único detalhe é que aqui eu estou utilizando um método chamado splice. Esse aqui é um método JavaScript, tá? Que ele faz isso. Ele apaga aquela posição do vetor, digamos, a partir daquela posição, quantas posições eu quero? Eu quero só uma, então ele só vai apagar aquela posição. E ele automaticamente reorganiza o vetor users, tá? Esse splice faz isso. Tá? Então, o que a gente fez? A gente analisou todo o nosso código, a nossa API, toda a nossa API, ela foi desenvolvida, que está dentro desse index.js, para fazer isso, tá? Para poder fazer um CRUD, inclui, altera, exclui e apaga, ok? Então agora vamos passar rapidamente para o nosso front-end, que agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, a minha API está rodando. O que nós fizemos? Nós criamos essas requisições dentro do Insomnia para a gente poder testar a nossa API. Só que agora eu quero criar uma aplicação front-end para poder interagir com a minha API que está rodando aqui. Tá? E essa aplicação já está pronta, eu vou mostrar para vocês. Ó, essa aplicação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, vamos lá. Ó,
eu tenho aqui a aplicação Node, né, que é essa aplicação que é onde nós construímos a API. Agora eu tenho uma aplicação aqui, eu vou utilizar essa aqui, ó. Essa Third Project React JS New. Vou selecionar essa pasta, vou dar um Ctrl C, vou voltar lá para o meu prompt, tá? Vou dar um CD, colo aqui, dou um Enter, vou dar um code ponto. Eu posso abrir, embora eu esteja com o meu VS Code já aberto, vou abrir uma outra instância dele, abrir. Agora eu vou explicar para vocês essa aplicação front-end aqui, tá? Então, antes de explicar, eu vou executá-la para vocês verem. Olha só. Aqui no packed.json, eu já defini aqui que eu vou criar aqui um dev, né? Um script dev para poder executar essa aplicação. Então, olha só, eu vou vir aqui, ó. Como eu fiz naquela outra parte, na parte do back-end, eu vou colocar um yarn para ver se as dependências já estão todas ok. Coloquei um yarn, beleza, está tudo ok. Então, vou dar um yarn dev. Quando eu coloco o yarn dev, o que ele vai fazer? Ele vai executar agora o meu front-end. Então, eu tenho que abrir o meu front-end lá no navegador. Então, ele está dizendo assim, ó, o projeto está rodando aqui no localhost porta 8080. Tá? Então, ele diz que compilou, está tudo certinho, agora basta eu fazer essa execução. Tá? Então, como eu defini aqui, ó, eu estou utilizando esse Webpack Dev Server, ele já abriu aqui no localhost 8080. Eu vou abrir isso aqui então, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou lá no navegador, vou abrir aqui uma aba. Agora eu vou executar o meu front-end, ó. http://localhost 8080. Enter. Esse é o meu front-end, tá? Esse aqui é meu front-end. Olha só o detalhe, pessoal. Ó, ele já iniciou meu front-end listando os usuários. Olha só, eu coloquei todos eles aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o Rubens, o Fernando, o Juan, a Kátia e o Luciano. Tá? Observem que é exatamente aquilo que o Insomnia... Opa, parou de novo, Luciano? Parou? Deixa eu voltar aqui então. Fernando, desculpa. Deixa eu voltar para o Meet aqui, porque parou, né? Deixa eu desconectar. Conectei aqui novamente, vamos esperar. Opa, voltamos aqui já, tá? Deu uma interrupção aí no áudio, mas agora estamos de volta. Tudo bem agora, Fernando? Ok? Beleza, então, vamos lá. O que aconteceu aqui, ó? Vamos chamar novamente aqui o nosso navegador. Olha só. Então aqui, vou repetir essa parte, tá? O meu front-end, ele abriu aqui uma imagem. Eu criei duas caixinhas que eu vou fazer inserção de usuários por aqui. Eu coloquei um título chamado Users e eu fiz uma lista, criei uma lista aqui no meu formulário com todos os meus usuários. Então eu coloquei o usuário aqui, Rubens, Fernando, Juan, Kátia e Luciano. Esses usuários, ora, eles estão aqui, ó. Se a gente vier aqui no Insomnia, ó, são esses mesmos, olha, que eu estou listando aqui. Só que agora, o que eu fiz? Eu criei um front-end. Eu criei um formulário, eu criei um código, eu desenvolvi um código. Percebem aqui, pessoal? Eu criei um código que é diferente, é uma interface diferente da minha API, do Insomnia. O Insomnia eu utilizei para poder testar. Agora não, agora eu quero desenvolver mesmo. Eu quero fazer uma tela, mostrar no formulário, entendeu? E aí eu construí essa tela para poder fazer uma listagem via HTML. Eu construí um HTML para isso. Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês nesse front-end. Observe que eu listei aqui o usuário, o nome e o e-mail. Se eu quisesse mostrar o ID, até poderia, tá? Se eu tivesse outros dados também, tá? Mas eu achei interessante mostrar só isso aqui, ok? Bom, então agora eu vou fazer o seguinte. Esse meu front-end ele vai me permitir criar um usuário por aqui. Então eu tenho Rubens, Fernando, Juan, Kátia, Luciano. Eu vou colocar aqui o Abdenego. Aqui é o usuário, nome Abdenego. Vou colocar o e-mail do Abdenego aqui embaixo, ó. Informe o e-mail abdenego @abdenego. Opa, botei um D a mais aqui, né, Abdenego? Sim, né? Abdenego @gmail.com. Observem, pessoal, que eu vou clicar aqui no adicionar usuário. Olha o que vai acontecer com a lista, olha. Ó, cliquei, automaticamente ele já colocou aqui, ó, já inseriu o usuário. Ele nem fez refresh de página, né?
Ele fez uma coisa assim, uma espécie de desktop, né? Bom, então vamos lá, que é o princípio do SPA, né? Que é uma aplicação, uma página única, né? Então vamos lá, vamos entender como é que a gente construiu esse front-end que listou para a gente os usuários e me permitiu que eu adicionasse de forma dinâmica, tá? Então aqui na minha API, ó, aqui no o meu back-end está rodando, olha. Meu back-end aqui está rodando, ó, tá? E esse back-end, essa minha API, ela tem que rodar o tempo todo para que meus front-ends possam consumir esses serviços, né? Os serviços de CRUD, incluir, alterar, excluir. Nesse caso aqui, eu só estou listando e incluindo. Então vamos agora dar uma passada, para a gente não esticar muito o vídeo, vamos dar uma passada agora nessa parte de código que a gente construiu essa interface, tá bom? Então vamos lá. Muita atenção agora, tá, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, anotem aí para a gente poder discutir daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora trabalhar em cima do nosso front-end. Vamos lá. Ó, em primeiro lugar, eu tenho o package.json, tá? O package.json, onde eu defino a descrição da minha aplicação e todas as dependências que eu utilizo. Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu já falei muito sobre isso no período anterior, mas a gente vai discutir aqui a lógica, mostrar a lógica para vocês. Então vamos lá. Como é que funciona um front-end? React. Vamos lá, toda atenção, tá? Ele começa assim, ó, aqui na pasta public, eu tenho aqui um index.html. Tudo começa aqui, pessoal, ó, index.html. Isso aqui é um HTML de fato, documento HTML. Só que nesse HTML eu tenho uma div. A div funciona, vocês sabem, como uma espécie de um container, né? uma parte do meu formulário, que eu chamei, que eu identifiquei como app. Então, na verdade, esse div vai representar todo o meu corpo, todo o meu formulário. Tudo isso aqui vai estar representado dentro dessa div. E essa div eu chamei de app. Então agora eu utilizo um recurso onde eu vou substituir esse app por toda a minha aplicação, todo o meu conteúdo. Então o que eu faço? Olha, agora a gente vem aqui para o código, ó, a gente faz o seguinte, ó. Então eu estava aqui na pasta public, né? Agora eu entro na pasta source. Dentro da pasta source, o que eu tenho aqui? Eu tenho o index. O que esse index, que é o ponto de partida da minha aplicação JavaScript React, o que ele faz? Ó, eu importo a biblioteca React, eu importo aqui a biblioteca React DOM, por quê? Porque eu vou utilizar um método JavaScript para poder fazer a substituição daquele ID, por isso eu utilizei o React DOM. Se eu tivesse que fazer isso aqui em HTML e JavaScript na mão, daria um tremendo de um trabalho. Com React, isso, o meu trabalho fica muito mais econômico. E embaixo eu estou dizendo o seguinte, olha, eu estou importando o meu app, a minha aplicação, a partir do app que eu defini aqui, ó. Então, aqui embaixo eu coloquei render app document.getElementById_app, ou seja, esse render vai fazer o seguinte, ele vai buscar dentro do meu HTML, ó, dentro do meu documento HTML, ele vai procurar um elemento cujo ID chama-se app. Lembra que olha aqui no index.html, ó, eu não chamei de app aqui, ó, esse ID de app. Então ele vai entrar dentro do meu HTML, ele vai procurar esse app, ele vai achar esse app, ele vai achar um elemento, que é o div, que tem o ID app. Tudo bem, Fernando? Ele vai achar. E quando ele achar, o que ele vai fazer? Ele vai substituir, ele vai colocar aqui dentro a minha aplicação. Então voltemos aqui para o index, ó. Ele vai colocar o meu componente app, é um componente que eu estou criando. E esse meu componente, ele está sendo definido aqui, ó, nesse app.js. Vou clicar aqui no app.js, ó. Isso aqui, tudo isso aqui que vai entrar aqui dentro, que vai substituir esse app aqui. Na prática, o que esse app faz? Esse app ele tem um formulário, ó. Eu criei um form, ó. Eu estou retornando um form. Então ele vai jogar para a tela esse formulário aqui, ó, esse form.
esse form que eu selecionei, está selecionado, que representa tudo isso aqui, tá? Então agora vamos analisar esse código aqui para a gente poder entender como é que isso se transformou nesse formulário bonito aqui, ó. Vamos lá, toda a atenção do mundo, tá? Ele começa assim, ó, form. A primeira coisa que ele faz é colocar uma imagem, ó. Ele coloca uma imagem aqui em cima, ó, essa imagem aqui. Vamos lá. Eu estou usando uma tag img, estou definindo um tamanho 200 para ela e estou dizendo que eu quero buscar essa imagem de dentro de background image. Onde é que eu defini esse background image? Lá no início, ó. Lá no início eu defini, eu falei o seguinte, ó, esse background, importe esse background image de dentro da pasta .assets background.png. Então existe um arquivo de imagem chamado background.png aqui, ó, dentro desse asset. Exatamente isso aqui, ó. Isso aqui que é a nossa imagem, tá vendo? Isso aqui é a nossa imagem. Então, vou voltar aqui para o app, tá? Então ele importou essa imagem. Aí eu posso aqui no meu formulário inserir essa imagem como o primeiro elemento do meu formulário. Foi o que eu fiz, tudo bem? Vamos em frente, ó. Pulei uma linha, coloquei um BR aqui para saltar uma linha, para dar um espaçozinho. E já coloquei os meus dois inputs. Esses dois inputs aqui foram utilizados para poder fazer uma recepção do quê? Do nome e do e-mail, ó. Ó, nome e e-mail. Então, observe que eu estou utilizando aqui um placeholder, né? Esse input é do tipo text, é uma caixinha de texto. O placeholder é o que aparece aqui nesse fundo aqui, né, para indicar o que eu quero informar. No caso aqui eu informe o nome do usuário. Aqui embaixo, aqui que vem o detalhezinho do input, tá? Eu estou utilizando aqui o método tradicional. Então o que eu fiz aqui? Eu estou colocando aqui que o valor dele vai ser uma variável chamada new name ou uma constante new name. Na verdade, vamos lá em cima para a gente poder entender esse new name. O que a gente está fazendo? A gente está, na verdade, criando um estado. Esse é o grande lance do React. Eu estou criando um estado chamado newName e estou criando também um setNewName. Ou seja, o setNewName eu vou utilizar para poder alterar. O newName vai ser aquilo que eu vou exibir. Aquele mesmo conceito de orientação objeto lá do get, do get e do set, né? Então, esse newName, tudo bem aí, Fernando? Tudo bem? Esse newName é o valor que eu quero mostrar. O setNewName é quando eu quero alterar. Eu defini como variável de estado. Tá? Vou aproveitar esse momento aqui para dizer para vocês que, além do newName, eu criei mais 3 estados aqui. Ó. Eu criei um estado chamado user, que representa o meu vetor de usuários. Esse setUsers é um estado que representa quando eu quiser alterar esse meu vetor, eu vou utilizar o setUser. Da mesma forma que eu criei o name, o new name, um novo nome, eu criei um novo e-mail, new e-mail. Afinal de contas, o meu vetor ele tem o quê? Name e e-mail, certo? O ID ele é calculado, vocês se lembram, né? Eu tenho aquele métodozinho que calcula lá na API. Bom, então eu criei esses estados, esses 3 estados. E aí, pessoal, vamos voltar aqui para o formulário, que agora vai ficar muito claro, olha. Nesse meu input, o que eu faço? O valor que eu quero mostrar inicialmente é newName, só que o newName, no meu caso, foi definido vazio. Ó. Eu comecei agora, eu defini o newName vazio. Então, quando eu mostrar o formulário, não vai aparecer nada aqui dentro da caixinha, que eu defini ele vazio. Só que, dentro desse input, eu criei aqui um método ou um evento chamado onChange, ou seja, ao alterar, quando você digita qualquer coisa dentro da caixinha, se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui M de Mateus. Quando eu coloquei o M aqui, ó, o que acontece? Ele executou esse onChange. Esse evento onChange está associado a uma função que eu chamei de handle input change new name. Quer dizer, esse handle a gente sempre costuma utilizar, viu, pessoal? Isso é uma boa prática de programação, chama de handle, que significa manipular, né? Manipulador, né? Estou manipulando a entrada do new name. Então eu vou chamar essa função que eu criei. Então, ó, pressionei a tecla Ctrl, dei um cliquezinho em cima de handle input change name, olha. Essa é a função. E o que faz essa função? Nada mais do que pegar o valor que eu digitei, e.targetValue. Eu recebi esse valor aqui na função e eu, olha só, set new name.
eu jogo para dentro daquela minha variável de estado chamada newName. Então, a cada digitação que eu faço, ele chama essa função. Eu coloquei aqui, ó, Mateus, ó, Mateus. Opa. A cada letra que eu digito, ele vem aqui dentro. E ele vai carregando esse meu newName. No final das contas, o que está aparecendo aqui, o newName, é exatamente o que eu digitei. Tá? A mesma coisa vale aqui para baixo, para esse input aqui de baixo. Ó. A explicação vale. É a mesma coisa. Eu criei uma função também para poder receber o e-mail. Então, quando eu coloco aqui, ó, embaixo, mateus@gmail, eu preenchi esse meu input. Tudo bem até aí? Agora, na sequência, o que eu faço? Agora vem o header. Ó, eu criei um componente aqui chamado header. Bom, aonde é que eu defini esse header? A gente tem que ir lá em cima, tá, pessoal? É lá em cima que a gente define. Eu criei esse componente. Vamos lá em cima? Vamos lá. Ó. Então, onde que eu tirei esse header? Tá aqui, ó. Import header from. Eu criei um arquivo chamado header dentro da pasta components. Então, aqui dentro desse components, ó, components, header. Esse header JS, isso aqui é muito legal, pessoal. O que eu fiz aqui, ó? Eu criei, na verdade, um HTMLzinho chamado header, que ele vai retornar para mim um título, que é exatamente isso aqui, ó. Esse título aqui, ó, user, eu chamei aqui de title, ele vai receber como propriedade o título, e esse children vai ser todo esse conteúdo aqui, ó. Todo esse conteúdo é o children. Tá? Então, esse meu componente é isso. Então, eu mando mostrar nesse componente agora, vamos voltar agora para o index. Vamos lá. Ou melhor, para o app. Aqui, ó. O que a gente faz aqui, ó? Eu mando mostrar esse header. Então, o header, eu passo para dentro dele um nome para o meu título, ó, users. Então, é por isso que aparece users aqui, ó. Ok? Parou de novo, Fernando? Deixa eu voltar aqui porque parou. Deixa eu desconectar. Vamos lá. Novamente conectado. Ok, tudo funcionando. Vamos lá? Retornar? Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui eu passei para dentro desse componente uma propriedade chamada title, chamada users. Lá no meu header, olha aqui, ó. Header, olha só. Eu passei aqui o título, ó, título. Então, ele vai mostrar aqui em cima como H1, aqui, ó. Como H1, ele mostra como H1 users. Ok? E aí, esse children vai entrar o quê? Nesse children vai entrar toda essa parte aqui, o restante. Todo o restante vai entrar como children. E o que vai ser o restante? Vai ser uma lista desordenada, quer dizer, uma lista sem critério, que é o L. Dentro dessa lista, é exatamente isso aqui, pessoal. Ó, eu vou criar uma lista com todos os usuários. Olha a lógica que eu utilizei aqui, ó. Users.map. Esse map já é um método JavaScript que me permite varrer todo o vetor de usuários. Ok, Fernando? Eu faço uma varredura no meu vetor de usuários e cada usuário que eu pegar no meu vetor, o que eu faço? Eu listo, olha. Eu jogo para dentro desse users aqui em cima, ó, eu crio aqui esse user e eu jogo para dentro dele o que? O name do usuário e o e-mail do usuário. E eu criei um span no meu HTML, onde eu coloquei aqui usuário 2 pontos, é o que aparece aqui, ó. Então, quando eu li o primeiro elemento, ó, usuário 2 pontos, user e-mail. O primeiro usuário que eu tenho lá é o Rubens. Então, ele lista o nome Rubens e o e-mail rubens@gmail.com. Ele vai ficar rodando aqui dentro, pessoal. Ele vai fazer esse map aqui, ó. Ele vai ficar girando nesse map. E a cada rodada que ele faz, ele preenche uma linha, que é exatamente a minha URL. Ele vai ficar rodando aqui enquanto tiver usuário. Tá certo? E detalhe, uma coisa assim muito interessante. Esse users que a gente definiu, esse users, vamos lá em cima para ver, que é o nosso vetor, ele é um estado. Ele é um estado. Como ele é um estado, qual que é a lógica do React? Sempre que você altera
algum estado, ele automaticamente renderiza a página. É por isso, pessoal, que se eu inserir um usuário aqui, ele faz novamente uma renderização. Por quê? Porque ele vai mexer com o meu usuário, tá? É por isso que ele mostra, qualquer coisa que eu faço, ele insere aqui novamente, porque ele faz um refresh da página, ou melhor, ele atualiza a página, sem fazer o refresh, tá? Então, com isso aqui, essa é a minha lógica para fazer essa listagem que vocês viram aqui embaixo. E, finalmente, eu tenho esse botão adicionar usuário, aqui embaixo, olha. Depois do header, eu tenho aqui, eu pulo uma linha e eu tenho um button. Olha o botão aqui embaixo, ó, o botão, adicionar usuário, ó, eu dei esse nome para ele, ó, do tipo button, e aqui eu chamei de, ó, adicionar usuário, foi o título que eu dei para ele, tá? E ele tem um evento onClick, ou seja, quando eu clico nesse botão, o que ele faz? Ele executa esse método add_new_user. E teoricamente, o que esse add_new_user faz? Ele, teoricamente, né? Ele tem que capturar, concorda? Aqui o Matheus. Ele tem que capturar os dados do Matheus e adicionar no vetor. Vamos ver se ele faz isso? Vamos ver essa lógica aqui, ó. Pressionei a tecla Ctrl, dei um cliquezinho no add_new_user para poder abrir a minha função, que está aqui dentro. Ó, olha a função add_new_user. É uma função, eu defini como assíncrona, né? A ideia do processamento assíncrono, né, que pode demorar um pouco. Eu fico aguardando o retorno, por isso eu usei aqui o wait, né, async wait. O fato é que essa minha função, ela vai chamar a minha API. O que eu faço? Eu pego esses dados aqui, ó, o name e o e-mail, passo para dentro das minhas variáveis name e e-mail, tá vendo? New name, new e-mail, que é exatamente as variáveis de estado que eu utilizei aqui nas minhas caixinhas para poder receber isso. Eu pego esse new name e o new e-mail, e isso aqui funciona como se fosse aqui no Insomnia, como se fosse aqui na minha criação, esse corpo aqui, ó, funciona dessa forma. Então, uma maneira de eu substituir esse corpo da requisição que eu uso no Insomnia dentro do meu código é fazendo isso. Eu capturo as minhas variáveis, que eu chamei de new name e new e-mail, jogo para dentro do corpo da minha requisição e passo para a minha API. Então, esse async await é por quê? Porque eu chamei a minha API do tipo post, da mesma forma que eu fiz aqui no Insomnia, tá vendo aqui, ó? Eu criei aqui um post, uma requisição, a rota user, a mesma coisa que eu fiz aqui no meu Insomnia, eu fiz aqui. Só que aqui eu tenho uma função chamada post, tá? E nessa função eu passo dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o quê? É o vetor. A segunda função é o corpo da minha requisição, que eu quero passar para o corpo da minha requisição. Automaticamente a minha API vai receber isso, ele vai executar essa rota user, né? Users, que eu coloquei aqui, ó, rota user. O primeiro parâmetro é a rota e o segundo parâmetro é os dados que eu estou passando para o corpo da requisição, tá? Então aqui, ó, rota users, corpo da requisição. Com isso, o que ele faz? Ao executar a API, que eu estou usando aquele async await, né, que eu mostrei para vocês, o que ele vai fazer? Olha, o meu usuário, ele vai aguardar uma resposta da API, ele vai receber dentro de data a resposta, e a resposta vai ser exatamente o cara que eu inseri. Inclusive, eu faço até um logzinho aqui, ó, eu dou um console.log e eu mostro aqui embaixo o que eu estou inserindo, tá? E para terminar, pessoal, o que eu faço? Eu uso esses set users para poder fazer o seguinte. Aqui vem o detalhe da imutabilidade. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Estamos terminando, tá? Aqui vem o detalhe da imutabilidade. O que eu faço aqui? Eu pego esse usuário que eu acabei de criar, aqui, ó, na minha API, e jogo para dentro do meu vetor. O que esse spread operator faz, esses três pontinhos? Ele recria o meu vetor de usuários, ou seja, ele faz uma cópia, ele mantém tudo que eu já tinha e acrescenta esse novo usuário.
Como eu estou fazendo uma alteração no meu vetor, e esse meu vetor é um estado, automaticamente ele vai fazer uma atualização da página. Olha só, aqui ó, vamos na prática agora, ó. O que ele faz aqui, ó? Quando eu clicar aqui, ele vai pegar esse cara e vai jogar para dentro do vetor e vai renderizar aqui. Detalhe, depois disso, ele limpa novamente as caixinhas, tá vendo? Esse set new name e set new email em branco, eu estou limpando as duas caixinhas. Vamos ver isso acontecer? Vamos lá, vou clicar aqui, ó, add usuário, ó, ele já inseriu aqui, ó, usuário Matheus, e-mail Matheus Gmail. E já limpei as minhas caixinhas. Viram, pessoal, que legal? E olha só que interessante, ó, ele fez tudo isso lá na minha API. Eu acredito, vamos olhar aqui na minha API, ó, aqui ele sempre mostra a rota, né? Ele sempre está mostrando a rota, tá? Bom, feito isso, acabou. A minha interface está pronta. À medida que eu for inserindo novos usuários, ele vai adicionando aqui. Esse novo usuário Matheus aqui, se eu for lá no Insomnia, você vê que eles estão sincronizados. Se eu for mandar listar aqui pelo Insomnia, vai aparecer o Matheus aqui também, tá vendo? Por quê? Porque ele faz parte do meu vetor. É a minha API que está funcionando. Tá legal? Ok? Eu acho que a gente viu o geral, né? A gente viu tanto a parte da minha API, aqui ó, no VS Code, a gente viu tanto a minha aplicação em Node, que foi a API que nós construímos, como nós também vimos o front-end, que nós desenvolvemos aqui, que apresentou essa interface que eu achei muito bonitinha, para poder fazer essa interação. Com isso, pessoal, nós fizemos assim uma revisão geral de tudo o que a gente viu, assim, basicamente, não entramos em muitos detalhes, mas tudo que a gente estudou na parte de construção de API utilizando o Node e na construção do front-end utilizando o React. Ok? Beleza, então eu vou dar uma pausa aqui na gravação, tá? E a gente continua batendo um papo, ver as dúvidas que vocês tiveram e dando sequência aqui na nossa aula, tá bom? Ok? Então, estou encerrando a gravação, pessoal. Valeu, então.